E chegamos ao quarto e último vídeo dessa minissérie que fizemos sobre o Dia do Arquiteto, que foi no dia 15 de dezembro. No primeiro vídeo falamos o que faz um arquiteto, qual a função dele. No segundo falamos como escolher o arquiteto ideal. No terceiro sobre valores, quanto custa um projeto de arquitetura. E nesse aqui eu vou falar sobre a importância do arquiteto na obra. Então já se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo e vem crescer com a gente! E antes de mais nada, já quero dizer que eu amo esse assunto, sou completamente apaixonada por obra, estudo todo dia sobre isso, e eu defendo sim que o arquiteto ou o autor do projeto tem que estar na obra. Mas isso quer dizer que é uma regra? De maneira nenhuma. E também não quer dizer que a única forma de acompanhar uma obra é literalmente colocando o pé lá dentro todo dia. Existem várias outras formas que eu vou contar aqui. A Camila, por exemplo, eu acredito que se fosse só ela no Estúdio Vivate, provavelmente ela não trabalharia com acompanhamento de obra. Não sei, fala aí, amiga. Existem vários escritórios que não tocam obra, mas com ótimas parcerias dá tudo certo no final. Então entende-se aqui que projeto de arquitetura é uma coisa e acompanhamento de obra é outra coisa. São serviços diferentes que o cliente escolhe ou não se ele quer contratar. E se ele não contratar, ele tem que estar ciente que qualquer problema que aconteça na obra que não esteja seguindo o projeto não é mais responsabilidade do arquiteto, e sim de quem está executando aquela obra, ou seja, alguém que não tem muita noção do porquê cada detalhe foi escolhido na obra, ou seja, escolhido no projeto, ou seja, já temos aqui um grande motivo da importância do arquiteto estar na obra. É claro que o arquiteto pode sim auxiliar em alguns problemas, isso se chama generosidade, então ser útil, servir, se doar para o compromisso de entregar o melhor que você puder dentro dos limites da sua disposição, da sua disponibilidade, é um ato de gentileza, um ato de humanidade. Mas legalmente falando, se tiver contrato, obviamente, o arquiteto ele não é responsável pela execução da obra, se ele não for contratado para tal, apenas pela execução de projeto. Essas são as famosas RRTs, que é diferente de RT que eu comentei no vídeo anterior. E as RTs, a gente sempre abrevia o primeiro R, por isso que às vezes parece que o termo é igual, mas responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica. Então, responsabilidade técnica é a abreviação, aí fica RT só. Então, a RT de projeto e a RT de obra são obrigatórias para qualquer construção. Então, de qualquer forma, você vai precisar das duas. Então, é melhor que você já contrate para emitir essas RTs o profissional correto. Até mesmo porque, se acontecer algum tipo de problema na obra, são esses registros que vão te assegurar. E existem muitos casos de profissionais, principalmente aqueles que só recebem para emitir RT, que é ilegal, que eles dão baixa depois que eles emitem essa RT, ou seja, não vai te servir para nada, você não vai ficar assegurado no fim das contas e não vai ter nenhum profissional ali que assegure que a sua obra foi executada da melhor maneira possível. E é por essa e por outras que eu defendo a presença do arquiteto na obra, e eu vou contar aqui o porquê. Existem algumas formas disso acontecer. Uma delas, caso o arquiteto ele não queira estar ali em contato diretamente com a obra, é ele ter alguém de confiança para fazer isso por ele. Pode ser um estagiário, pode ser um outro arquiteto, pode ser um engenheiro parceiro, mas alguém que conheça o projeto, alguém que tenha um conhecimento aprofundado do projeto e que tenha também conhecimento de obra para estar fazendo essa fiscalização regular. E depois vem algumas formas do arquiteto estar participando mais ativamente na obra. Uma delas é oferecer para o cliente visitas técnicas. Então, caso o cliente ele não queira alguém ali para estar acompanhando regularmente a obra, ou porque ele tem um entendimento de obra, ele mesmo vai poder estar ali ou vai contratar uma outra pessoa de confiança para isso, ele pode simplesmente contratar umas visitas pontuais para alguns serviços pontuais mais críticos na obra, para definir algum outro detalhe. Por exemplo, mudei a minha bancada, quero colocar essa. Será que combina com o projeto? Então ele chama a gente para estar fazendo essa consultoria, digamos assim. Então, a visita técnica pode funcionar muito bem. Tanto que a gente sempre oferece nos nossos pacotes de projeto, uma, duas, né, depende ali do projeto, visita técnica de bônus, porque a gente realmente tem um interesse genuíno de que essa obra
fique conforme o projeto. É interessante para nós como portfólio e também para o cliente ter aquele projeto que ele já estava vendo desde o desenho. Afinal, eu acho que eu comentei isso no vídeo anterior, o projeto nada mais é do que uma etapa de obra. A obra ela começa no projeto, então o ideal é que as coisas fiquem correspondentes. Então, essas visitas técnicas de bônus podem auxiliar muito nisso. E também a gente sempre aconselha os clientes a usarem essas visitas bônus lá no começo da obra, porque assim eles conseguem avaliar esse nosso serviço e de repente evoluir isso para um acompanhamento de obra mais regular. Ou em momentos cruciais, como eu disse, numa demolição de parede, instalações elétricas hidráulicas, ou até lá no final, na instalação de marcenaria, marmoraria, que são alguns pontos da obra que precisam de mais atenção. Então, essa é uma das formas do arquiteto estar acompanhando uma obra, estar ali ativamente na obra, são com visitas técnicas, principalmente quando o cliente ele não tem como custear um acompanhamento mais regular, que seria uma outra, uma segunda forma ali do arquiteto estar participando ativamente na obra, que é com esse acompanhamento regular. O acompanhamento de obra ele serve para fiscalizar os serviços, assim como nas visitas técnicas. Qual que é a diferença? Bom, o acompanhamento você vai estar ali, uma vez por semana, duas ou quase todos os dias, depende muito ali da demanda. E além de fiscalizar, vai estar guiando toda a equipe, vai estar fazendo relatório para entregar para o cliente e quem sabe também, isso também depende aí de cada escritório, você pode também assinar a responsabilidade técnica nesse momento. Como a visita é ali uma visita aleatória, não tem porque o arquiteto ser responsável técnico pelos serviços feitos ali na obra. Mas no acompanhamento, ele já pode ser responsável sim. Então, no caso, o arquiteto pode sim ser responsável técnico pela execução dos serviços na obra, se ele estiver acompanhando regularmente essa obra, mas não necessariamente ele tem responsabilidade pela equipe contratada, pela qualidade dessa equipe e dos serviços que eles fazem, não tem responsabilidade pela compra dos materiais. Isso tudo é responsabilidade do cliente, ou da construtora, ou do empreiteiro, enfim, é o cliente que vai decidir isso. Já na terceira forma de estar acompanhando a obra mais regularmente é administrando a obra. E aí sim, o arquiteto entra com tudo. Planejamento de obra, orçamento executivo, cronograma físico-financeiro, diagramas de desembolso, ordem de serviços, compras de materiais e insumo, contratação de equipe, enfim, tudo mesmo. Mas aqui vale ressaltar que cada escritório, cada construtor, enfim, cada um tem a sua metodologia. Se quiserem saber como é a nossa, já comentem aqui embaixo. Mas então sim, o arquiteto pode fazer esses serviços, que muitas vezes as pessoas acham que é só uma construtora que pode estar planejando uma obra ou só um engenheiro civil, mas na verdade o arquiteto pode. Eu acho que eu deixei aqui bem claro a importância do arquiteto estar fazendo esses serviços, afinal foi ele que projetou, que planejou lá desde o início. Mas seja o arquiteto, que é o autor do seu projeto, ou o engenheiro, que é o autor de projeto de estruturas, é muito importante que você tenha pelo menos um deles na sua obra, para a sua obra ficar realmente segura, adequada com tudo que você sonhou e planejou. Então, quando você consegue ter os dois acompanhando a obra, aí é o melhor dos dois mundos. Porque cada um tem uma função diferente na obra. O engenheiro, por exemplo, ele vai verificar a estrutura da casa, se os materiais que estão sendo utilizados para essa estrutura são de qualidade, se os serviços estão feitos corretamente, como planejado, se não vai ter infiltração, se não vai ter problema de esforços, enfim, é mais nessa questão da superestrutura. E o arquiteto ele também pode fazer essa verificação, mas ele vai pegar de uma forma mais abrangente essa fiscalização, desde esse início de obra até lá o final, na colocação de revestimentos, iluminação. Então, com uma visão muito mais ampla. E ele vai estar verificando esses serviços se também estão sendo feitos com qualidades e vai já prever alguns imprevistos que podem acontecer antes que virem dor de cabeça. Como, por exemplo, da casa ficar alocada na direção errada, invertida, da porta ficar virada para os fundos e vice-versa. Ou até problemas mais simples, mas que podem causar muita dor de cabeça e que na maioria das vezes são irreversíveis. Ou se você for reverter, se você for arrumar aquele problema, você pode ter bastante prejuízo financeiro.
Por exemplo, uma vez a gente estava acompanhando uma obra e a gente já tinha colocado no projeto um banheiro a mais para deficiente, um banheiro acessível. Então a gente já tinha pensado em tudo, desde a entrada desse cadeirante até ele chegar no banheiro, o giro, a abertura da porta, enfim, pensando também em toda a legislação vigente e como que isso ia ser aprovado na prefeitura e na vigilância sanitária que também estava envolvida. Chegando na obra, eu percebi com os meus olhos de águia que o banheiro não estava nivelado com o piso. Eu perguntei ao empreiteiro, ele disse que estava, mas de longe dava para ver que o banheiro estava um pouco mais alto, porque o banheiro era externo, então lá fora estava mais baixo do que na parte interna. Ele precisava erguer um pouquinho para ficar nivelado. E aí a gente ia concretar toda essa parte externa. Mas ele estava um pouco mais alto. Ele disse que estava nivelado, eu pedi permissão para verificar e nessa verificação foi que realmente o banheiro estava mais alto. E isso é muito pior, porque como eles já estavam começando a concretar, eu cheguei lá no momento que eles estavam começando a concretar. Se eu tivesse chego depois, esse concreto já ia estar, esse piso externo já ia estar pronto, e aí o cliente ia ter muito prejuízo financeiro para nivelar tudo isso depois, ou quebrar, ou nivelar na parte de dentro. E teve um outro problema também, que a porta, o vão que foi aberto para essa passagem até esse banheiro, não estava com a dimensão correta também. E eles já estavam começando a finalizar o acabamento da porta. Enfim, esse projeto nunca seria aprovado e o cliente não ia conseguir abrir o seu comércio a tempo. Ou seja, o empreiteiro em questão sabia que precisava construir um banheiro, mas ele não sabia dos detalhes desse banheiro. E esse é só um dos grandes exemplos de tudo que pode acontecer numa obra. Sabe essa história de que obra é dor de cabeça? Se o arquiteto, ou o autor do projeto, ou o engenheiro responsável, ou alguém que conheça muito bem o projeto, estiver acompanhando essa obra, eu garanto que não vai ser. Porque pensa comigo, o arquiteto é o único envolvido no processo de obra que faz o briefing com o cliente. Ou seja, coletamos todas as informações necessárias para aquele projeto. Ficamos íntimas mesmo. E ficamos em cima desse projeto por 3, 4, 6 meses, discutindo, conversando. Às vezes a gente conhece até a família do cliente, o cachorro, os filhos. E a gente sabe dos vícios, dos hábitos, das manias. Ou seja, é uma relação muito forte que a gente precisa construir para projetar um espaço que seja adequado para ele. Afinal, é ele que vai morar ali, não sou eu, né, que vai trabalhar, ou seja, ali qual projeto a gente esteja fazendo. E aí, quando de fato a obra começa, a gente é descartado assim, como se nada tivesse acontecido. Não pode. Afinal, como eu disse, projeto faz parte da obra. O primeiro contato com a obra é o projeto. E ainda é pior, porque tem muitas vezes que o projeto nem vai para a obra. Começa a construir sem a verificação ali do projeto. Então, por que fez? E se alguém da obra chegar lá mudando alguma coisa que era importante para o cliente, de repente, aí o cliente chega na obra depois de um dia exaustivo de trabalho e percebe que, sei lá, aquela laje de concreto aparente que ele sempre sonhou foi pintada, como é que faz? Disso para problemas muito mais graves, claro. E até mesmo coisas como deixar a obra bagunçada, ou locar todos os materiais no cantinho, aquele cantinho da bagunça, sabe? De repente danificar a estrutura, que pode ser até perigoso. Ou os materiais começam a chegar na obra, não tem ninguém para fiscalizar, e aí some uma pecinha aqui, aquele chuveiro desapareceu, aquela arandela maravilhosa que você comprou não tá mais ali. Então, resumindo, tenha o autor de projeto na sua obra, porque só ele sabe todas as peculiaridades que aquele projeto exigiu e vai resolver muito mais rápido na obra do que alguém que está vendo aquele projeto pela primeira vez. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre arquitetura. Comentem aqui embaixo se vocês já tiveram algum prejuízo em obra por não ter ninguém fiscalizando. E também nos contem se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que daí a gente pode fazer mais. E vai ser um prazer falar desse mundo da arquitetura, da construção, da decoração, com esses assuntos mais profissionais da nossa área, digamos assim. Então, um beijo, fiquem com Deus e, por favor, não saiam desse vídeo sem dar a curtida de vocês.